aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson de Souza e este é mais um vídeo de Geeks Anatomy. Geek It. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência que eu tenho lendo livros em inglês. Porque assim, eu comecei a ler livros em inglês somente em 2013, então não é como se eu tivesse uma carga, uma experiência muito grande em leitura em outra língua. Só que com esse tempo eu aprendi bastante coisa e meu progresso lendo esses livros aumentaram bastante nos últimos anos. Então eu acho que seria muito bom trazer um vídeo desse aqui pro canal, porque eu sei que tem bastante pessoas que querem começar a ler inglês só porque eu tenho medo, ou porque não sabe qual livro começar, ou que não sabe nem qual é o nível de inglês que eles têm. Então assim, tem vários problemas que fazem com que várias pessoas não leiam em outra língua. Então assim, em 2013 foi lançado Clockwork Princess, da Cassandra Clare, e eu tinha lido os dois primeiros livros em português e eu tava simplesmente morrendo de vontade pra ler esse último livro. Então eu ganhei esse livro e eu li ele. Só que na época meu inglês não tava nem um pouco perto do inglês que eu tenho hoje. Então eu demorei tipo um mês pra ler esse livro. E além disso, a escrita desse livro já é uma escrita mais densa, uma escrita mais de época. Então tudo isso dificultou mais ainda na demora pra eu ler um livro em inglês. Só que isso é normal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que você tem que fazer na hora que você começar a ler um livro em outra língua é achar o livro adequado. Primeiro de tudo, escolha um livro que você quer ler faz bastante tempo. Porque não adianta você pegar um livro que você acha que o inglês é fácil e começar por ele. Porque se você não tá com vontade de ler aquele livro e você quer ler ele só porque ele é inglês, a coisa não vai funcionar. Quer dizer, talvez funcione, só porque vai ser mais difícil. Vai lá na sua wishlist, procura o livro que você quer ler faz muito tempo, só que não leu ainda, não teve oportunidade de ler ainda, e descubra se o nível de inglês daquele livro é compatível com o nível de inglês que você tem. Aí você me pergunta, como é que eu vou saber se esse nível de inglês é igual ao meu? Aí tem uma dica muito útil, muito fácil, que é você ir no site da Amazon, procurar aquele livro e ler o primeiro capítulo, porque a Amazon ela libera o primeiro capítulo gratuito. Você pode ler e descobrir se aquele nível de inglês é compatível com o seu. Outra dica muito importante, que vem logo depois de você já ter escolhido o livro e saber se aquele livro tem a linguagem adequada para o seu vocabulário, é ter paciência com você mesmo e com o dicionário. E principalmente com a leitura, porque muitas vezes você está lendo um livro em inglês, só que você está lendo uma velocidade muito mais baixa do que o normal, você fica irritado, é uma coisa assim normal. Você tem que ter paciência para ler aquilo devagar e absorvendo o que o escritor está dizendo para ti, porque não adianta você querer comer, fazer leitura dinâmica em inglês, porque não vai funcionar. Então, tendo em vista que você tem que ser paciente com você mesmo com a leitura, você também tem que ser paciente com o dicionário, porque principalmente no começo da leitura daquele livro, vai ter muitas palavras, frases que não fazem nenhum sentido pra ti. Então você vai ter que procurar no dicionário. Então você tem que largar o livro, pegar o dicionário, procurar, ou ir no Google Tradutor. Tudo isso vai te dando raiva, porque você quer ler o livro, só que você tem que descobrir qual é a palavra, tem que descobrir como é que aquela palavra faz sentido naquela frase. É irritante, só porque é assim mesmo. Mas uma coisa boa é que é assim, quando você pega o livro pra ler, até, sei lá, 100 primeiras páginas, vai ser mais difícil pra você ler. Depois, você já vai estar meio que acostumado com o vocabulário, a escrita e a estrutura do texto. Então vai ser bem mais fácil pra você ler inglês, porque você vai estar acostumado com várias palavras que ele utiliza, o jeito como ele formula as frases, e vai estar familiarizado com a escrita dele. Ok? Então você já tem paciência com o dicionário, com você mesmo e com a leitura, só porque mesmo assim você está incomodado com aquele livro não tá andando, tá demorando pra ler, não sei o que, blá blá blá. Existem dois motivos pra isso. O primeiro é que o livro não tá sendo bom, e o segundo é que provavelmente, como é o primeiro livro que você tá lendo em inglês, vai demorar, obviamente. Não vai ser na mesma velocidade que você lê o livro em português. Então eu posso dar duas dicas para que a leitura ela prossiga mais rapidamente pra você. A primeira delas é que enquanto você está lendo o livro em inglês, você pode ler outras coisas também. Você vai lá e pega outros livros em português e vai lendo e vai acompanhando. Ah, eu tô lendo esse livro em inglês, tá cansativo, não tá andando mais. Vai lá e pega aquele livro em português que você tá lendo, você vai ver que no final do mês, e as suas leituras elas renderam muito mais do que você esperava. Porque você tá lendo aquele livro em inglês e também tá lendo outras coisas. E outra dessas dicas é que você pode fazer metas de leitura com aquele livro em inglês. Então você pode dizer pra você mesmo, ah, eu vou ler 10 páginas hoje, e deu. Vou ler uma página hoje, um parágrafo. E a última dica, mas não menos importante, e que também tá relacionada com metas, é fazer metas o ano todo. Ah, então tá, eu li um livro aqui agora em inglês, e eu quero ler outro livro em inglês daqui 6 meses. Aí você vai pegar aquele outro livro em inglês e perceber, meu Deus, isso aqui é totalmente diferente. Eu não imaginava que eu não conseguiria ler de novo esse negócio, tem que passar por todas as dificuldades que eu tive que passar na primeira vez. Mas isso é normal, porque você tem que treinar o inglês, tem que praticar sempre. E uma das melhores coisas pra fazer isso é fazer metas com livros durante o ano todo. Então, sei lá, ler 2 livros por mês em inglês, ou ler um livro por mês. Faça metas durante os 12 meses do ano. Não pare de ler livro em inglês quando você começou já a primeira vez. Então, acho que basicamente isso são dicas rápidas e úteis. Eu não vou indicar livros aqui, porque como eu já falei no começo, é muito subjetivo indicar um livro, porque eu não sei qual é o nível de inglês de vocês. Eu também não sei se vocês vão se adaptar à leitura daquele livro em inglês, porque eu tô dizendo que é um nível é aquele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha aí embaixo, ajude a compartilhar nas suas redes sociais, e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas atualizações. A gente se vê na próxima, pessoal. Tchau!